Olá, gente, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no nosso canal. E você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E se você gostar deste vídeo, por favor, clique no botãozinho valeu que está abaixo deste vídeo para que você possa ajudar o nosso canal. E não se esqueça de conferir os livros que indicamos sobre o tema cangaço que estão aí na descrição deste vídeo. Tchau, gente! Um forte abraço a todos! O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião, A Raposa das Caatingas, do escritor e pesquisador José Bezerra Lima Irmão. Em todos os setores da sociedade humana, há pessoas boas e pessoas más. Assim também ocorria no mundo do cangaço. Ali havia de tudo, desde elementos que nasceram para o crime até homens de elevado quilate que as circunstâncias lançaram naquela vida sem retorno. O cangaceiro Luiz Pedro foi um desses. É uma pena que um homem com suas qualidades virasse um bandoleiro. Era filho de uma família de agricultores dos arredores de Triunfo, na divisa de Pernambuco com a Paraíba. Seus parentes, estabelecidos nos sítios Retiro, Junco, Canabrava e Almas, eram exemplo de gente trabalhadora e digna. Gente que, quando empenhava a sua palavra, podia vir a prejudicar-se ou até perder a vida, mas cumpria o compromisso. O garoto Luiz Pedro criou-se num clima de culto à valentia. Em sua infância, não havia ainda Lampião. As estrelas do cangaço na zona do Pajeú eram os cabras de Cidário Carvalho e Senhor Pereira. Como a maioria dos rapazes da sua época, Luiz Pedro foi contagiado por aquele ambiente de aventuras e macheza, materializado nas roupas vistosas e nos reluzentes apetrechos dos cangaceiros. Em fim de 1923, um parente de Luiz Pedro, chamado Henrique, foi assassinado quando tirava água em um poço. Foi morto na presença dos filhos, João e José, de 12 e 11 anos. Henrique era casado com Senhoria, irmã da mãe de Luiz Pedro. Os dois meninos queriam vingar a morte do pai. Luiz Pedro, que tinha a mesma idade do mais velho, disse: "Deixe comigo." 2 anos depois, o assassino foi surpreendido ao sair da sua casa. Antes de morrer, foi espancado. João ajudou a supliciar o cabra. "Você matou meu pai na minha frente e não pude fazer nada. Vou lhe ensinar como é que se mata. Você vai morrer bem devagarzinho." Os meninos queriam cortar a língua do sujeito, mas como ele não abriu a boca, cortaram o beiço inferior, deixando os dentes expostos. Cortaram as 2 mãos e arrancaram os olhos. O infeliz ainda estava vivo quando Luiz Pedro deu o tiro de misericórdia. Para não inculpar os primos, Luiz Pedro disse que fez tudo sozinho. Era praticamente um menino, tinha apenas 14 anos. Com medo de ser preso, foi pedir proteção a Lampião, que naqueles dias vivia jogando baralho e dançando chachado no sítio Almas. O dono do sítio, alferes João Timóteo de Lima, era casado com uma moça da família de Luiz Pedro, família Rodrigues. Por isso, o novato já entrou no bando com privilégios e distinção. Jovem e inexperiente, abraçou de corpo e alma a vida cangaceira. Quando se arrependeu, já não havia como retroceder. Costumava lamentar: "Eu sou como urubu. Minha vida não vale um palito de fósforo riscado." Várias vezes, a fim de matar a saudade, ele ia escondido até perto da sua casa no Retiro, para ver a mãe, e ficava olhando-a de longe, enquanto ela cuidava dos afazeres domésticos ou ia lavar roupa no tanque. Mas evitava que ela o visse, pois tinha vergonha de ser a ovelha negra da família.
Achava que seria repreendido ou teria de ouvir conselhos que não podia seguir. Luís Pedro foi o mais leal de todos os cabras de Lampião, ficando com ele durante 14 anos, até a morte em Angico. Mesmo tendo passado 14 anos no cangaço, Luís Pedro distinguiu-se sempre como um homem equilibrado, de palavra, não se tendo conhecimento de perversidades ou baixezas de sua parte. Comunicativo, jovial, estava sempre bem-humorado. Era o conselheiro de Lampião, seu braço direito, uma das poucas pessoas a quem Lampião dava ouvidos e atendia. Houve inclusive ocasiões em que escorou o chefe na boca do mosquetão, fazendo-o acalmar os seus furores e mudar de ideia. Era corajoso como poucos. Lampião dizia: com o padre Luís Pedro vale por 30 bocas de fogo. Ficou conhecido como Luís Pedro do Retiro, em alusão ao sítio onde nasceu, a meia légua de Triunfo. Alguns autores se referem a ele como Luís Pedro Cordeiro, porém, ele não tinha Cordeiro no sobrenome. O equívoco decorre do fato de sua irmã, Elvira Pedro, ter casado com Joaquim Cordeiro de São Serafim, atual Calumbi, gerando vasta prole com o sobrenome Cordeiro de Siqueira. Ele também não tinha Pedro no sobrenome. Seu nome real era Luís Rodrigues de Siqueira. Seu pai, Pedro Alexandrino de Siqueira, Pedro Vermelho, ao ficar viúvo, casou com Rufina Maria da Conceição, uma moça da família Rodrigues, com quem teve 18 filhos, 13 homens e 5 mulheres. Em virtude do nome da patriarca da família, Pedro Vermelho, a filharada ficou conhecida como os Pedros, Fulano Pedro ou Fulano Pedro, e Luís Pedro era o caçula. Pedro Vermelho tinha uma engenhoca de rapadura no sítio Brejo, vizinho da fazenda Retiro, de Joaquim Marinheiro, pai do coronel Massal das Abóboras. O Retiro e as Abóboras haviam pertencido a Braz Nunes de Magalhães, bisavô de Agamenon Magalhães, que viria a ser governador de Pernambuco. A família Pedro foi duramente perseguida pela polícia, especialmente pela volante de Clementino Quelé. E durante muito tempo, todos tiveram de abandonar o sítio, indo morar na Pedra, atual Delmiro Gouveia, em Alagoas. Um irmão de Luís Pedro, chamado José Rodrigues de Siqueira, o José Pedro, levou consigo um garoto que criou como filho, chamado Eliseu Norberto. Eliseu viria casar-se com Anália Ferreira, irmã de Lampião. Eliseu foi vendedor de redes e tornou-se um grande fazendeiro em Delmiro Gouveia, Alagoas. Há uma escola municipal em Delmiro Gouveia em homenagem ao seu nome. Luís Pedro veio a morrer na madrugada macabra de Angicos, mas até o fim manteve a sua lealdade a Lampião.